Meus nobres cartoleiros, é com muita honra que o Super Toro atingiu nessa 7ª rodada de Brasileirão a sua maior nota do ano, a primeira acima dos 80 pontos. Que privilégio o nosso time ter ido bem. Fizemos a estratégia nessa rodada de fazer a metade do time apostando no Flamengo, 5 jogadores e o técnico, dentro daquela prerrogativa toda que nós explicamos. Flamengo estreando no estádio novo, o time não vence desde a 2ª rodada e está contratando aí jogadores de muito nome, o elenco ficando cada vez mais forte. E como o time já não está na Libertadores, é porque o objetivo é o Campeonato Brasileiro. Então seria muito difícil que o Flamengo desperdiçasse pontos, né? Continuasse aí tropeçando. E a Ponte Preta ao mesmo tempo estava tomando gol de todo mundo, já tinha levado 3 do Atlético Goianiense, 2 da Chapecoense, enfim, todos os verdes, né, que mostravam que o Flamengo era boa, e nós acertamos aí nesse ponto. O restante do nosso time foram apostas. E dessas 6 apostas que nós fizemos, 2 foram bem, outros 2 foram mais ou menos, só que mal, e 2 não foram nada bem. E por isso a gente vê que nem sempre conseguimos ser perfeitos, né? Aliás, acho que quase nunca a gente consegue ser perfeito numa rodada de cartola. Até porque foi humanamente impossível a gente imitar sozinho também, né? Seria querer demais. E de fato tiveram aí coisas que aconteceram que nós não acreditávamos que fosse se concretizar. Corinthians TSG, Coritiba TSG, o Grêmio TSG e o Luan ainda por cima mitar, além também das mitadas astronômicas do Vanderlei, que o Santos também teve o SG, né? E o Vanderlei tirou aqueles 26 pontos. E o Everaldo, atacante aí do Atlético Goianiense, também passou de 20, fez 21 pontos, 2 gols de pênalti, mas arrebentou na rodada. E daí estavam todas as pontuações possíveis, além, claro, de uma ou outra coisa que aconteceu na rodada, mitada de jogador, né? Que naturalmente a rodada tem os seus gols, né? E os jogadores pontuam igual qualquer outro, independente dele ter sido bem esperado que fosse mitar ou não. E quem conseguiu ao máximo escapar do Atlético Mineiro, escapar do comando de ataque do Corinthians, né? Marquinhos Gabriel, Jô e Romero, escapou da defesa do Botafogo, entre outros detalhes, né? Defesa da Chapecoense, Reinaldo aí muito escalado, perdeu o SG. Essa galera conseguiu ir bem na rodada, ou pelo menos não foi tão mal, né? O nosso time, por exemplo, fez 82 pontos, mas pelo que nós podemos ver, nada impediu aí da galera fazer 50 até 60 pontos. Se conseguiu jogadores aí que imitaram forte e não tiveram tanto azar de apostar em times ou jogadores que não foram bem. Então, falado tudo isso, minha gente, chegou a hora aí. Confiram o desempenho do Super Toro nessa 7ª rodada. Orgulhosamente passamos dos 80 pontos e agora é só comemorar. Confiram aí e, além de comemorar, claro, já ir se preparando que a 8ª rodada já está batendo na porta. Vamos com tudo! Tá aí então na tela o nosso querido Super Toro, que atingiu uma mitada linda de 82,38 pontos. Cada vez mais estamos subindo. Na 4ª rodada e na 5ª, o nosso time ficou na casa dos 60 pontos. Na 6ª rodada, que foi a passada, já chegamos a 77,15, casa dos 70. E agora ultrapassamos a barreira aí dos 80 pontos, chegando a 82,38. E vai ser dessa forma até conseguirmos a nossa nota centenária. Se Deus quiser, vamos continuar aí subindo a escadinha.
No ano nós chegamos a 434,90 de média. E de pontos, e a média está em 62,12. São dois orgulhos aí que a gente agora tem o privilégio de ver se materializar. A média do time acima dos 60 pontos, 62,12. E o nosso patrimônio, seguindo as estimativas, 8,10 cartoletas é o que deveremos ganhar nessa rodada. Estamos com 171,48. Ou seja, por rodada, o nosso time aí faz em média 62 pontos e valoriza 10 cartoletas. Então não tem como não ficar orgulhoso do nosso início de campeonato. É lógico que tem bastante gente aí que tá mitando mais, ainda tá lá nas alturas com 65, 70 de média ou até mais. E a gente sabe que agora que vão se passando, né, as rodadas e vão crescendo os riscos de oscilação na nota, né, pelas surpresas que acontecem ao longo do campeonato. Então vamos ter aí esse objetivo de manter agora até o final todos aí as médias que tem. E uma certeza que nós temos é que chegando na 38ª rodada acima dos 60 pontos de média, é só correr para o abraço, porque nós tivemos um ano muito positivo. A respeito da escalação agora, a metade rubro-negra nos fez mitar na rodada. Talvez aí o menos produtivo deles foi o Vinícius Júnior, porém ele ainda deu uma assistência para o gol do Leandro Damião, então de certa forma estamos satisfeitos aí com o seu desempenho. Foi 4,10, já é alguma coisa, parece baixa a nota, mas no fim das contas faz uma diferença danada. Você vê que é por causa da assistência dele que o nosso time aí tem mais de 80 pontos. Então tudo que os nossos jogadores conseguem, nós temos de dar muito valor, né? Leandro Damião arrebentou, fez um gol e quase que a nota dele foi referente a 2 gols na rodada. Isso não é a primeira vez que acontece com o centroavante do Flamengo. O Guerreiro no clássico contra o Botafogo também não fez gol e tirou 9, né, naquele dia. Impressionante. Diego deu assistência pro gol do Hever. Foi mais uma dobradinha aí, 13 pontos que a gente cravou com apenas um gol. Rodinei mitou forte, deu certo a nossa troca, colocando ele no lugar do Apodi. E o técnico Zé Ricardo aí, o Flamengo ganhou de 2-0, o técnico já teve quase não, teve 8,5 de média, dá para considerar. Então é sucesso puro aí. Nós nessa parte nos demos muito bem. Os outros 6 jogadores que estão na manha das apostas foram escalados aí correndo muitos riscos. 2 se deram bem, que tá aí o Santos, teve contra o Atlético Mineiro o SG, nós não esperávamos, pra gente o Atlético ia chutar bastante a gol e acabar vazando o Santos, mas o nosso amigo mitaria sem o SG. E o Galo, que já não tá fazendo um ano bom, acabou se complicando com os desfalques todos que teve, né? Além do Fred, do Casares, o Otero começou no banco por causa de uma pancada que ele tinha tomado no treino. E então o Valdívia e o Marlone não deram conta do recado. Depois, no final, o Felipe Santana acabou entregando a paçoca pro Sid Clay, né? Matar o SG aí do galão da massa. E então, essa parte aí da rodada que nós felizmente não pegamos, realmente foi muito zicada, assim como o Botafogo aí, Gatito sempre imitando, e nessa rodada leva 2 gols e não faz uma DD sequer, né? Nós passamos por isso com a Aranha na rodada passada, que fez -4. É uma coisa decepcionante mesmo. O goleiro, além de tomar gol, tomar 2 e não encostar na bola, né? Infelizmente, às vezes acontece aí na vida de cartoleiros. Mas como a gente ia dizendo, já foi o Santos, o Chiesa correspondeu às expectativas, escalamos atacante e centroavante, queremos gol. E foi o que ele garantiu para nós, 7,20, um pouquinho abaixo de 8. Mas tá legal a sua nota, que foi inclusive a mesma do Diego. Prosseguindo, nós tivemos aí a dupla do Cruzeiro. O Diogo Barbosa, como a gente imaginava, ele é um jogador com boa recuperação de SG. Teve 3,6, com mais uma roubadinha de bola já teria sido 5,2, né?
5,3, a mesma nota que ele fez no Mineirão contra o Atlético Goianiense, com SG, que é aquela prova que a gente falou, Cabal aí, o nosso amigo jogando fora de casa, ele é muito melhor no Cartola. Nós, apesar dele não ter ido tão bem, estamos convencidos dessa aposta e satisfeitos. Thiago Neves aí que não fez nada, né? Ele precisava de gol para poder mitar ou então uma assistência. O Zé Rafael e o Henrique são casos aí de jogadores que tomaram cartão amarelo. Então, só nessa brincadeira aí, nós perdemos 5 pontos. 2,5 do Zé Rafael, né? Que quando o cara toma cartão, ele geralmente fez a falta, né? Que foi o caso aí desses dois atletas. O Zé Rafael foi... O Kleber Gladiador tirou ele do sério, né? No jogo, com a cotovelada que deu no nosso amigo aí no começo. Então, o Zé fez 5 faltas no primeiro tempo e não escapou do amarelo. O Henrique no segundo tempo parou um contra-ataque e tomou seu cartãozinho também. Seria 3,1 a nota do nosso zagueiro sem SG. Já seria alguma coisa também, isso é interessante. E o Zé Rafael passaria dos 5 pontos. O que nos deixa tranquilos é porque aconteceram muitas coisas aí na defesa, né? Muitos times aí apostados ficaram sem SG. E no meio de campo, além do Diego, só mesmo o Nenê e o Juan, de jogadores aí muito apostados, foram os únicos que foram bem. E não estamos aí tão fora da rota por ter errado 2 meio-campistas, não. E é isso então sobre a rodada, meus amigos. Agora nós vamos aí continuar comemorando essa nossa nota. E quando o mercado abrir, começa tudo de novo, porque vamos encarar aí o desafio de cada vez mais aumentar a nossa pontuação nas rodadas de Cartola FC. Tudo de bom para todos vocês, até logo mais. Aquele abraço e bora mitar!